A paz do Senhor. Estou aqui para gravar uma curta reflexão, algo que está no meu coração, que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para a nossa mudança de conduta, né, diariamente, né, para que nós conheçamos a Cristo. E hoje eu queria um vídeo curto trazer a nossa reflexão quando Jesus prega o sermão, o famoso Sermão do Monte, onde Jesus estabelece os princípios daqueles que herdarão o reino, daqueles que serão chamados filhos de Deus, daqueles que terão a alma alicerçada nesses ensinamentos que Jesus dá do Sermão do Monte. E hoje eu queria focar em apenas uma bem-aventurança que eu tenho certeza que será a estrutura da nossa alma para todas as outras bem-aventuranças que vêm. Vai definir o nosso comportamento, vai definir se nós enxergaremos a Cristo ou não, vai definir se nós temos uma herança com Deus ou não, vai definir todas as outras bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Vai depender dessa primeira bem-aventurança, que se trata da nossa alma, que se trata de uma postura que nós precisamos ter diante de Deus. E de qual bem-aventurança é essa? Está escrito no Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 e o verso 3, que diz assim: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu fiquei me perguntando o que era ser pobre de espírito, e o Senhor deu algumas impressões no meu coração que ser pobre de espírito se trata de humildade, se trata de uma postura que nós precisamos ter em nosso espírito para que nós possamos ter as riquezas de Jesus, para que nós possamos enxergar a Jesus. Enxergarmos em nossa alma que nós somos realmente necessitados, que nós não podemos ter uma postura cheios de si mesmo, orgulhosos, arrogantes, ou achando que nós somos ricos em nós mesmos, que nós não precisamos de Jesus, ou que nós não precisamos do outro, ou que nós não precisamos sempre aprender, porque é isso, né? Ser pobre de espírito é sempre uma constância e uma dependência de Jesus, de que nós realmente somos pobres em espírito, de que nós precisamos constantemente aprender com Cristo, com Jesus. É de você não ter um olhar altivo, um olhar soberbo com as outras pessoas. É você sentir na sua estrutura que você precisa de um Salvador, que você precisa alicerçar a sua alma em Jesus. Então é um estado de espírito, ser pobre de espírito e reconhecer que nós não temos a virtude em nós mesmos. Quando nós somos pobres de espírito, nós conseguimos enxergar a Cristo. Quando nós somos pobres de espírito, nós conseguimos enxergar as ações do Espírito Santo na nossa vida. E a nossa postura em relação à vida, no nosso casamento, na nossa igreja, na sociedade, nas ordenanças que o Senhor nos escreveu na sua palavra, é um estado, uma postura de ser manso, de ser tratável pelo Senhor. Que hoje, às vezes, na nossa sociedade, é uma sociedade que não gosta de ser tratável, que não gosta de aprender, que não gosta de entender as coisas, que está sempre na parte da intolerância ou da arrogância, não tem um espírito tratável. Isso é muito sério. Às vezes, né, o que nós precisamos hoje é ouvir as coisas que nos traz saúde, e às vezes a gente bloqueia aquilo que nos incomoda, né? A gente bloqueia aquilo que nos confronta, dizendo que não é verdade, tendo como mentira ou tendo como um ataque
E eu li certa vez que com certeza o Espírito Santo ele fere para depois curar. Deus repreende para depois trazer cura. E como disse C.S. Lewis em seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele disse que o que Deus tira com a sua mão esquerda de nós, o que Deus tira com a sua mão esquerda de nós, ele pretende dar com a mão direita novamente. Mas nesse tirar com a mão esquerda, há um processo de aprendizado que nós precisamos passar, que nós precisamos enfrentar, até que o Senhor dê novamente a nós aquilo que nossa alma deseja com a sua mão direita, mas quando Ele dar de volta, a nossa estrutura está firmada em Deus, nós estamos pobres de espírito, reconhecendo que nós necessitamos do Senhor. E aí o Senhor vai dar de volta o que Ele retirou com a sua mão esquerda, Ele vai dar de volta com a sua mão direita. Então o que seja que você quer receber do Senhor, seja pobre de espírito. Reconheça que você precisa de um Salvador. Porque o Senhor, Ele tem pensamentos de paz. O Senhor, Ele quer nos dar vida. O Senhor, Ele quer nos dar uma herança no reino dEle. E as pessoas às vezes pregam que a Bíblia é talvez intolerante. A Bíblia demanda as coisas. Mas não é. A Bíblia só está decretando aquilo que nos traz vida, aquilo que nos traz rédeas, aquilo que nos traz regras. A Bíblia está nos trazendo a vida. E nós precisamos aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Mas não saindo do meu tópico, eu queria agora falar da promessa. Então o Senhor disse: abençoados são os pobres de espírito. Então nós somos abençoados se temos uma postura de humildade. E aqui tem a recompensa, porque deles é o reino do céu. Então, ser pobre de espírito é ser rico para com Deus. Ser pobre de espírito é herdar um reino. Ser pobre de espírito é ter o reino, todas as riquezas do reino no nosso espírito. É nós sermos pobres de espírito em nós mesmos. Sermos pobres de espírito em nós mesmos para herdarmos uma herança na luz. Uma herança que creio eu que uma herança que já começa a nascer no nosso dia a dia hoje, na nossa vida hoje, que vai culminar quando Jesus voltar e estabelecer o reino. E tudo aquilo, a palavra de Deus diz em Apocalipse, final do livro de Apocalipse, quando João vê a Nova Jerusalém, e João diz que, Jesus diz a João que a Nova Jerusalém está pronta e os cães, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, tudo aquilo que corrompe estará fora. Nada que contamine a Nova Jerusalém irá entrar. Então, é essa a herança que o Senhor tem para nós. É essa a herança da Nova Jerusalém, da promessa que o Senhor tem para nós. Então, talvez seja interessante pensar por que Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: seja pobre de espírito. Porque, sendo pobre de espírito, nós nos esvaziamos de nós mesmos e herdamos um reino para a glória de Deus. Então, eu termino o vídeo dizendo: seja pobre de espírito. Tenha coragem de admitir para si mesmo que você é pobre de espírito e mantenha uma postura de ser pobre de espírito. Para que você, então, tenha a riqueza do Espírito Santo e herde um reino para a glória de Deus. Amém? Então, esse é o vídeo que eu queria fazer, essa reflexão. Que Deus te abençoe, fique firme na palavra, aceite a palavra, deixe a palavra conflitar na sua alma, porque isso vai te trazer vida. Deixa a palavra atritar no seu coração, porque isso te trará luz. Amém? Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.